100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia. Hoje é segunda-feira, 20 de abril de 2020. Confira agora algumas das principais manchetes de hoje. Campos confirma mais 8 casos de Covid-19, agora chegando aos 40 casos. Especialista alerta para os riscos de relaxar medidas de isolamento social em Campos. Prefeitura de Campos prorroga quarentena até o fim de abril. Pessoas se aglomeram no Morro do Itaoca, mesmo com orientação de isolamento. Em um mês após o primeiro óbito, o estado do Rio tem mais de 400 óbitos e 4.600 casos confirmados de Covid-19. Brasil tem 2.462 mortes e 38.654 casos de coronavírus, diz Ministério. Segundo o Valor Econômico, o dólar fechou a semana vendido a R$ 5,23. O açúcar cristal, saca de 50 quilos, foi cotado a R$ 77,95 na última sexta-feira. E o preço da arroba do boi gordo inicia esta semana, negociada em média a R$ 188,64 à vista. Mix Notícias. De agora até às 8 da manhã, aqui na 100.7. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. E a previsão do tempo para hoje será de sol com algumas nuvens e muito pouca possibilidade de chuva. Temperatura no momento em 22 graus e máxima podendo chegar a 29. Mix Notícias. Divulgado ontem em Campos um novo boletim sobre o coronavírus e traz mais 8 casos confirmados, totalizando 40. Destes, 6 estão internados, 3 em estado grave no CTI e os outros 3 em enfermarias. Conforme anunciado nas redes sociais pela Prefeitura de Campos, no município ainda há 45 casos suspeitos que aguardam o resultado dos exames e outros 35 que já foram descartados. São 17 internados entre confirmados e suspeitos. Segundo o infectologista Rodrigo Carneiro, a previsão em nossa cidade é de que o pico da Covid-19 comece a partir desta semana. De acordo com o médico, a tendência é de que, nas próximas 3 ou 4 semanas, a curva de aceleração dos registros de infecções e mortes cresça ainda mais. No país, o problema se repete diante da postura do presidente Bolsonaro, que vai de encontro às orientações das autoridades internacionais na área da saúde. O médico ressaltou que, com o isolamento, a realidade pode ser diferente. Outros problemas no Brasil, de acordo com o médico, são as subnotificações e o número reduzido de testagem, o que gera desconfiança em relação aos dados oficiais da Covid-19. Os números brasileiros certamente estão abaixo do que é a realidade. Já houve estudos que mostram que talvez tenham 10, 12 vezes mais. A gente só vai conseguir ter uma ideia real da quantidade de pessoas infectadas e óbitos se a gente começar a testar mais a população. A Prefeitura de Campos segue as orientações das autoridades na área da saúde que recomendam o isolamento social como principal meio de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus e prorrogou até o dia 30 de abril a suspensão de atendimento ao público por estabelecimentos comerciais, incluindo bares, restaurantes e similares. Os serviços de entrega, drive-thru ou retirada estão autorizados a funcionar. As medidas determinadas neste decreto serão reavaliadas no dia 30 de abril de 2020. Os serviços considerados essenciais, já especificados anteriormente, continuam funcionando com atendimento presencial, desde que observadas as medidas de higienização, oferecendo álcool 70, sendo líquido ou gel, e de controle de acesso para evitar aglomerações. A novidade são os estabelecimentos que tenham como atividade principal artigos de óptica. Só poderão funcionar exclusivamente para fins de atendimento de demandas relacionadas à saúde, observando as normas de higienização e controle e com hora marcada. Ontem, domingo, muitas pessoas estavam no Morro do Itaoca, área de preservação ambiental no distrito de Bitioca, aqui em Campos. O lugar recebe visitação durante todo o ano, mas as autoridades recomendaram que a região fosse evitada por causa do período da pandemia da Covid-19. A Prefeitura de Campos decretou isolamento social, fechando estabelecimentos comerciais, igrejas e outras áreas onde pessoas pudessem se aglomerar. Porém, há muita gente que não está cumprindo a determinação. O que se viu
ontem no Itaoca, postado em redes sociais pelos próprios, foram pessoas sem proteção de máscaras e muito próximas umas das outras. Após as denúncias de aglomeração, a Guarda Civil Municipal esteve no local. A Prefeitura disse que pretende bloquear o acesso ao morro e o mais importante será a fiscalização. Afinal, funcionam no topo do morro várias empresas de rádio e telecomunicações, ou seja, não pode simplesmente bloquear a entrada no pé do morro. Mix Notícias. Há exatamente um mês após a confirmação do primeiro óbito no estado do Rio por Covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde divulgou ontem, domingo, dia 19, que já passa de 400 o número de óbitos no estado. Os principais dados do novo balanço dos casos do novo coronavírus no Rio de Janeiro são 402 mortes confirmadas, eram 387 no sábado, 4.675 casos de contágio, eram 4.543 no sábado, e uma taxa de letalidade de 8,4%, com 185 óbitos em investigação. O Ministério da Saúde divulgou ontem, domingo, dia 19, o mais recente balanço dos casos de coronavírus no Brasil. E os principais dados são 2.462 mortos. No sábado, eram 2.347, um aumento de 4,9%. 38.654 casos confirmados. No sábado, eram 36.569, um aumento de 5,6%. E 6,4% é a taxa de letalidade. Em 7 dias, foram 1.239 mortos a mais, aumento de 101%. O estado de São Paulo tem o maior número, 1.015 mortes e 14.267 casos. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. O presidente Jair Bolsonaro discursou ontem, domingo, dia 19, durante um ato em Brasília que defendia uma intervenção militar, o que não está previsto na Constituição. Dezenas de simpatizantes se aglomeraram para ouvir o presidente, contrariando as orientações do isolamento social da OMS para evitar a propagação do coronavírus. Durante o discurso, Bolsonaro tossiu algumas vezes, sem usar parte interna do cotovelo, conforme a orientação das autoridades sanitárias. Do alto de uma caminhonete, Bolsonaro disse que ele e seus apoiadores não querem negociar nada e voltou a criticar o que chamou de velha política. Foi a maior aglomeração provocada por Bolsonaro desde o início da adoção das medidas contra a pandemia no Brasil. Antes da fala de Bolsonaro, manifestantes gritavam: "Fora Maia! AI-5! Fecha o Congresso! Fecha o STF!" Palavras de ordem ilegais, inconstitucionais e contrárias à democracia. O ato institucional número 5, o AI-5, vigorou durante 10 anos, de 1968 a 1978, no período da ditadura militar, e foi usado para punir opositores ao regime e caçar parlamentares. Alguns apoiadores do presidente carregavam faixas pedindo intervenção militar já com Bolsonaro. As faixas tinham o mesmo padrão e pareciam ter sido feitas em série. Políticos e entidades se posicionaram neste domingo, dia 19, sobre a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, em um ato em Brasília que defendia as medidas ilegais, como a intervenção militar. Confira algumas opiniões. Tempos estranhos. Não há espaço para retrocesso. Os ares são democráticos e assim continuarão. Visão totalitária merece a excomunhão maior. Saudosistas inoportunos. As instituições estão funcionando, disse Marco Aurélio Mello, ministro do STF. O presidente da República atravessou o Rubicão. A sorte da democracia brasileira está lançada. Horas dos democratas se unirem, superando dificuldades e divergências em nome do bem maior chamado liberdade, afirmou Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. Repudio a participação de um presidente da República em um ato que pede a volta do AI-5. Não queremos negociar nada. Depois diz que o Congresso é que provoca o caos. Jair Bolsonaro não respeita a democracia, as instituições e as liberdades. Você é a favor da democracia ou do AI-5? Disse Joyce Halseman, deputada e líder do PSL na Câmara e ex-aliada de Bolsonaro. Mix Notícias.
O ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou neste domingo, dia 19, durante uma videoconferência que reuniu ministros da saúde de países do G20, que não há caminho fácil para que o mundo saia da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus e que os sistemas de saúde não serão mais os mesmos. O ministro da Saúde afirmou ainda que o Brasil reconhece o papel e a importância do trabalho da Organização Mundial da Saúde nesta pandemia, que, segundo ele, traz desafios profundos para todos os países. A urgência da Covid-19 está nos confrontando a todos e isso é crítico. Nelson Teich ressaltou ainda que a reunião foi a sua primeira participação internacional como ministro e ressaltou que o Brasil se compromete em cooperar com os outros participantes. Em vídeo divulgado ontem, domingo, o ministro da Saúde, Nelson Teich, voltou a defender a necessidade de ampliar a testagem para a doença no Brasil, mas disse que a testagem em massa não significa que todos serão testados. Ele também afirmou que, em sua gestão, vai respeitar as peculiaridades dos estados. O número de pessoas infectadas com o novo coronavírus no país subiu para 38.654 e o total de mortes já chega a 2.462 mortes. Embora a gente coloque testes em massa, não é que a gente vai conseguir testar todo mundo. O ministro disse ainda que não é simplesmente a testagem que vai garantir que o país sairá da epidemia do novo coronavírus. A política que você desenha e as ações que você desenha com essa informação é que determina como vamos sair desse problema, disse Teich. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. Governadores de 20 estados divulgaram uma carta de apoio ao Congresso numa reação aos últimos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao parlamento. O documento afirma que as declarações do presidente afrontam princípios democráticos. O Fórum Nacional de Governadores manifesta apoio ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, diante das declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a postura dos dois líderes do parlamento brasileiro afrontando princípios democráticos que fundamentam nossa nação, diz a carta. Os governadores destacam a dedicação especial dos presidentes da Câmara e do Senado em relação aos estados e municípios no enfrentamento da crise com o novo coronavírus e que a ação coordenada dos entes da federação tem sido pautada na ciência e na experiência de outros países que já enfrentaram a fase mais crítica da pandemia. A fala do presidente Jair Bolsonaro, ontem, domingo, dia 19, para manifestantes que pediam a intervenção militar em um ato na frente do quartel-general do Exército, em Brasília, causou um grande mal-estar entre integrantes da ala militar do governo e por dois motivos. Primeiro, por colocar as Forças Armadas numa situação de constrangimento ao participar de um ato contra a democracia. E segundo, por estar presente em uma aglomeração de pessoas, algo que vai de forma contrária ao que tem pregado todas as autoridades sanitárias internacionais, como a Organização Mundial da Saúde e, inclusive, o Ministério da Saúde para o combate à propagação do coronavírus. De acordo com relatos a um blog, até mesmo generais já demonstram incômodo para os colegas que participam do governo. Ministros do núcleo próximo ao presidente Jair Bolsonaro também externaram surpresa com o gesto dele e temem que esse tipo de conduta acabe aumentando o isolamento do presidente. Você ouviu Mix Notícias. Mix.